Gente, bom dia. Primeiro é um prazer estar podendo falar para vocês um pouquinho e falar da minha satisfação de estar aqui hoje com a sinergia de ideias, de pensamentos, ou seja, que raramente a gente vê em congresso nenhum, né? Então, eu acho que, primeiro, parabenizar na figura do Paulo e do Guilherme, que são, o Paulo, principalmente, foi idealizador. Não é fácil se organizar um congresso desse, ainda mais desse porte, ou seja, sem apoio de indústria, essas coisas todas, que a gente literalmente tenta desviar realmente. E foi passado para mim esse desafio de falar um pouquinho de indicador na prática médica nossa. Quais indicadores que realmente melhoram a qualidade de segurança dentro do hospital. E quem mexe com qualidade de segurança sabe que colher indicador, principalmente, é uma dificuldade enorme. Então, vamos tentar falar para vocês aqui nesses 20 minutos em relação a indicadores, né? O que todas essas empresas aí têm de comum? Desde hospitais, grandes empresas, e até uma vila aqui, uma vendinha simples, em qualquer parte, por exemplo, aqui de Curitiba. Todas elas têm indicadores. Todas. Os indicadores estão ali. A diferença é se você está colhendo ou se você não está, e se você está usando aqueles indicadores ou não está. Essa que é a diferença, mas todas, sem exceção, têm indicadores. O desafio talvez seja escolher aqueles que realmente vão mudar de alguma forma a condução do negócio, né? Então, esse que talvez seja o maior desafio nosso dentro de hospital. Peter Drucker, pai aí da administração, ele já falava isso aqui, ó: se você não consegue medir, então você não pode controlar. Se você não tem controle dentro de uma instituição, você pode ter certeza que a chance de você controlar, a chance de você crescer é muito pequena, né? As grandes empresas, impreterivelmente, têm controle, sim, e rigoroso dos indicadores. E o básico é o seguinte: é sustentável ou não é? Está entrando mais dinheiro, eu estou conseguindo sustentar o sistema ou não é? Porque se eu não estou conseguindo, não adianta ficar pondo a culpa em governo, entendeu? É insustentável. Esse é o básico, né? O indicador primário, se o negócio é sustentável ou não. Mas as grandes empresas, impreterivelmente, têm. As pequenas, às vezes, não têm, mas a partir do momento que elas começam a crescer, elas vão passar a ter. Os objetivos, então, de qualquer indicador, em qualquer setor, basicamente são esses. Ou você vai monitorar o que está acontecendo dentro da sua instituição, ou você vai literalmente controlar, ou você vai aperfeiçoar aquilo que você está monitorando, de alguma forma, usar aquela informação para tentar melhorar. Lembrando que indicador é uma fotografia daquele momento. O indicador hoje pode ser muito bom, daqui a algum tempo não valer de nada. E, inclusive, isso faz parte da evolução da avaliação de indicador, é você excluir indicador que não está te servindo para nada mais. Tá? Então, o indicador é uma fotografia, ela não é um filme, né? Ela não vai te mostrar a realidade contínua. Ela pode ser verdade hoje e amanhã não ser. Para isso, precisa desse discernimento. A formulação dos indicadores. Igual eu falei para vocês, eles estão em qualquer lugar. Então, dados, qualquer empresa, qualquer setor vão ter os dados. Esses dados vão ser trabalhados e transformados em indicadores. Esses indicadores vão se transformar em informações que precisam ser analisadas com muita cautela, e aí sim você vai desenvolver um conhecimento em cima, trabalhar esse conhecimento para chegar nas melhorias. O que a Rafa falou que é fundamental, se não tiver liderança, não adianta. Tá? Eu posso ter meu indicador lá, se a alta direção, ou se quem está mandando literalmente não enxerga aquilo ali como importante, não adianta ficar gastando tempo. Então, a liderança tem que estar alinhada o tempo todo, até para mostrar qual que vai ser o caminho. Porque os indicadores, eles servem como, naquela primeira fotografia, como se fosse uma bússola, literalmente, para mostrar o norte para a gente. Tem que abranger todos os níveis. Então, os indicadores, você tem alguns indicadores macro, que seriam para a alta direção principalmente, e desde o pessoal, por exemplo, da limpeza, precisam de indicadores também que, de alguma forma, eles vão estar trazendo algum benefício para a instituição, né? Então, precisa abranger todos os níveis. Quem não mensura, não melhora. Isso é fato, né? Se você não está quantificando, se você não está vendo o que está acontecendo, você não consegue melhorar. Raramente você consegue melhorar. E esse fator é muito bem descrito. A partir do momento que eu começo a colher um indicador ou que eu implanto um protocolo, automaticamente, sem fazer absolutamente mais nada, só de falar que eu estou colhendo, naturalmente melhora o indicador, num primeiro momento. Aí o desafio, às vezes, é manter aquela melhoria no longo prazo, no curto, no médio e no longo prazo, e aí sim, esse é o desafio, né? Mas, num primeiro momento, melhora sempre. Estou colhendo aqui
alta até 9 horas da manhã. No primeiro, todo mundo faz aquela correria para dar alta até 9 horas da manhã. Passa um pouquinho, começa a relaxar, vai relaxando. Se você não ficar de alguma forma tentando revigorar aquele indicador, ele vai se perder. E na área de saúde, quais as nossas dificuldades? Primeiro, a gente não foi treinado para cobrança. Isso é uma fala recorrente de todos nós e que isso acabou, gente. Essa questão da autonomia do médico, não adianta eu ter autonomia e estar fazendo errado, não. Eu vou ter que ser cobrado, sim. E quem não souber assimilar a cobrança, vai estar fora. Isso aqui, querendo ou não, é um negócio. Saúde é um negócio. Se ela não for sustentável, vai por água abaixo. E aí eu preciso aprender a receber cobrança, né? A escutar a cobrança. Aqui, você está fazendo errado. Seu indicador está ruim, você tem que melhorar. Se eu não souber assimilar isso, eu estou fora. Segundo, vem sempre naquele negócio, não, porque saúde não é comercial, é muito mais humano, comportamento humano. Gente, qualquer empresa tem comportamento humano, principalmente do ponto de vista de indicadores, está incluído o comportamento humano. Cabe à direção, à liderança da empresa equilibrar isso aí, tá? Então, isso aí não é um fator que interfere. E o que a gente já ponderou várias vezes, e refrisando o primeiro parágrafo. Nós médicos, às vezes, nós somos profissionais extremamente amadores, principalmente relacionados à gestão. Amadores, a gente não é treinado para isso, a gente é treinado para tratar lá tal doença, raramente, às vezes, agora a gente tentando rigorar isso, né, de dar atenção para o paciente, não tem como eu não falar. Ficou muito claro ontem naquela explanação nossa, porque a população não enxerga, porque o estudante de medicina ainda é inocente, porque o estudante de medicina ainda é população, ainda é leigo. Parece que é a gente que está destruindo no meio do curso de medicina a formação mais humanística. Por isso que eu vejo que não tem problema. Esse diálogo nosso de falar de resgatar o médico, resgatar a relação médico-paciente, isso impreterivelmente é o que a população quer escutar. Então, a questão da divulgação, se a gente fizer realmente isso, porque não adianta só falar, se a gente fizer realmente isso, eu acho que naturalmente o movimento nosso vai crescer, isso é fato, né? Acreditação em saúde é outra discussão, né? Acreditação de saúde, na minha opinião, e aí que para empresas ou para hospitais que não têm absolutamente nada, que é caótico, são absolutamente bem-vindas, sim. E elas são, num primeiro momento, como se estivesse ensinando a gente a mexer com gestão, né? Mas, infelizmente, no Brasil, hoje, a realidade é essa. Essa foto exemplifica para mim o que a acreditação como a acreditação está sendo usada. A gente tem um recurso na nossa mão, disponível, e a gente utiliza errado, né? Está lá, está despendendo o recurso, que é a mão, para fazer um trabalho que um boné resolveria. Tá? Então, a gente usa errado, na verdade. A acreditação ela é um gatilho para a organização da gestão da instituição. Só um exemplo rápido, agora, da ONU, em 2016, o levantamento desse mês, a gente tem 93 acreditações de excelência no Brasil. Só que a gente tem 6.700 hospitais cadastrados lá. Então, ou seja, 1,38% só é que tem essa organização. Daí explica a alta mortalidade, não que a acreditação vai diminuir evento adverso de primeiro momento, mas é o primeiro passo para a gente começar a caminhar para lá, para tentar melhorar o sistema. Mas a gente está engatinhando ainda, tá? E a gente precisa continuar engatinhando para conseguir andar. O que acontece, e aí a crítica à acreditação, é isso aqui. 51 semanas no ano, o que a gente vê é isso aqui, a realidade nossa dentro do hospital. Na semana da auditoria, é mais ou menos isso. A gente nunca vê tanto enfermeiro no hospital, tudo limpinho, as mulheres todas com o cabelo preso, sem usar anel. Na semana da acreditação é uma maravilha. Agora, as outras 51 semanas do ano, a realidade não é essa. E essa é a principal crítica, né, ao modelo de acreditação. Henry Ford, né, fundador da Ford, essa frase dele é o que exemplifica tudo, para onde a gente tem que caminhar. Qualidade significa fazer o certo quando ninguém estiver olhando. Isso é a essência de qualidade, sem dúvida nenhuma. Tá? É para lá que a gente tem que ir. O que a gente comentou, a acreditação ela não é objetivo, e na realidade as instituições pegam a acreditação como objetivo para ganhar mais dos convênios. Às vezes você tem um repasse de 20%, 30% maior se você é acreditado. Então, peraí, então é um investimento.
Não é o objetivo, a acreditação é consequência do processo de qualidade que você está desenvolvendo dentro do seu hospital. A partir do momento que o seu hospital for bom, literalmente, pode passar o selo que for lá, que você vai ser acreditado. Né? Isso é só para validar a qualidade. E o que a gente vê, infelizmente, não é isso. O que mais me preocupa, e aí na coleta de indicadores, na questão da acreditação, é isso aqui, ó. Afastar quem está na ponta, na assistência do paciente. A realidade é essa. Tá? Você pega enfermeiras hoje extremamente gabaritadas preenchendo papel. E nem sabe quem que é a Dona Maria que está internada lá. Para colher indicador, porque tem que bater indicador, tem que bater meta, que é confusão, e esquece da essência do hospital, que é olhar doente. Né? Esse que é o problema, e é essa que é uma das coisas que a gente tem que ir contra. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço em relação ao indicador. O indicador ele é realmente útil para a sua empresa ou para o seu setor? Né? Porque o que a gente vê na realidade é uma encheção de linguiça danada, 1 bilhão de indicador, que eu não vou manter esse indicador aí, porque esse aí eu bato, aí pelo menos fica verdinho lá no negócio, aí é uma coisa a menos para o pessoal da direção não me encher o saco. A realidade é essa. E não pode ser assim. Não é encher linguiça. Segundo, como que esse indicador foi colhido? E talvez esse aqui seja o calcanhar de Aquiles nosso. Tá? Quem vai estudar, quando a gente estuda indicador, quando você vai querer definir quais indicadores que a gente pode usar, na nossa prática, é difícil pra caramba você colher o indicador. Como que a gente colhe esse indicador? Né? E a realidade, muitas vezes, é essa. Você colhe indicador olhando só para ali para o seu lado, não enxerga o todo, né? E você colhe indicador errado, de maneira errada. Aquele indicador não reflete a realidade da sua empresa, do seu hospital. Né? Porque você está colhendo errado. Então, tem que avaliar isso sempre. Se você, numa reunião de alta direção, de análise crítica, você bater o pé e apertar o indicador, a maioria dissolve, que a coleta dele foi absolutamente inadequada. Tá? E o que a gente vai fazer com ele também? Isso é muito importante. Né? A partir do momento que você tem o indicador na mão, não adianta você usar ele errado, não. Né? E essa foto aqui exemplifica, igual aquela do boné, mais ou menos a mesma coisa. Né? Se você tiver com um indicador ótimo na mão, se você não sabe o que você vai fazer com ele, não serve para nada. Tá? Para nada. E a ação, para você colher o indicador, para você avaliar o indicador, que às vezes é extremamente dispendioso, você tem que pôr alguém para correr atrás, e a maioria dos indicadores das instituições brasileiras, elas passam pela parte manual, que é um grande problema. Hoje são poucos os programas, né, de TI que dão uma sustentabilidade grande em termos de indicador, principalmente assistencial, ainda é muito no papel. Né? Então, essa ação vale realmente o investimento, porque senão o foco está errado. Né? Eu estou pondo foco, gastando energia para chuchu, em cima de uma coisa que não vai me trazer repercussão absolutamente nenhuma. O foco está completamente errado. Tá? Indicador errado, conduta errada. Imagina você chegando em casa, seu apartamento novo, você chega lá com porcelanato, você pagou não sei quantos R$1.000 para comprar porcaria de porcelanato, para sua sala ficar bonita, você entra dentro de casa e está o porcelanato assentado dessa forma aqui. Você não vai matar o pedreiro? Né? Então, assim, a gente piora um pouquinho. Né? O bom indicador, então, gente, exemplificando, a metodologia SMART, né, cada S ali é um método mnemônico, onde cada um deles vai mostrar alguma coisa importante, seria basicamente isso. O indicador ele tem que ser específico, o que e onde. Segundo, mensurável, quanto. Né? E se eu não consigo mensurar, não adianta ficar viajando na maionese, que esse indicador é bom, mas e aí? Você não consegue mensurar, né? Na prática. Ele é alcançável, é uma outra coisa importante. Né? Não adianta eu ficar pondo um indicador absolutamente inalcançável, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, eu não vou conseguir colher, né? Vai estar perdendo tempo. Ele é relevante, literalmente, né? Por que eu estou colhendo isso aqui? E, por último, ele tem que ser temporal. Quando? Tem que ter, e aquilo que eu falei com vocês, o indicador ele é mutável. Tá? Esse método aqui, o SMART, talvez exemplifique com muita clareza o que a gente tem que esperar do indicador. Né? Aí, partindo para a parte prática, eu vou mostrar alguns indicadores que a gente usa no nosso serviço, né, que não necessariamente é verdade para os outros serviços, mas que são alguns clássicos e algumas ponderações interessantes. Primeiro, escolha poucos e domine-os. Então, protocolo assistencial, que a Rafa estava comentando, a questão do fique calmo e siga o protocolo, frisando o que a Rafa falou, protocolo não é trilho, é trilha.
Ele serve para te orientar, você não tem que ficar agarrado nele, ele só vai te mostrar mais ou menos o norte, essa que é a diferença. Então, protocolo é trilha e não trilho. Tá? Ele é um caminho facilitador, mas você não tem que ficar agarrado o tempo todo nele. Lá no nosso hospital, a gente monitoriza pneumonia adquirida na comunidade, choque séptico, insuficiência cardíaca congestiva, profilaxia de TVP, ou de trombolismo venoso, acidente vascular encefálico isquêmico, infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Ah, mas só isso? Só isso. Domine poucos. Essa que é a ideia. Na pneumonia adquirida na comunidade, o preenchimento do protocolo é cobrado da gente. Pelo amor de Deus, você tem que preencher um protocolo lá paralelo. É o jeito que você tem no sistema de dar o start que você tem que cobrar o protocolo. Né? Então, esse preenchimento do protocolo ele serve única e exclusivamente para dar o start. Então, a alta direção cobra da gente aqui, você não está preenchendo o protocolo, porque senão está passando vários pacientes com pneumonia comunitária que eles não estão conseguindo rastrear. Né? Então, é importante. Lá a gente documenta a pneumonia comunitária adquirida na comunidade, única e exclusivamente quando esse paciente interna. Né? E aí o indicador principal é o início do antibiótico no pronto-socorro e o preenchimento do protocolo. Insuficiência cardíaca congestiva, preenchimento do protocolo com esse único intuito. Né? Aí entra naquela questão, é um prontuário paralelo? Não, você vai preencher, aquilo ali já é a evolução do paciente. Né? E ele serve de gatilho para a gente cobrar colher depois. Se está recebendo inibidor de E, cobrar na alta, beta-bloqueador na alta, taxa de mortalidade, são basicamente isso da insuficiência cardíaca, do AVC, né, isquêmico, tempo porta-tomografia em até 30 minutos, tempo porta-trombolítico em até 60 minutos. Né? Então, e lá a gente tem o serviço de neuroradiologia, neurointervencionista, que é excelente, e os dois andam juntos também. O protocolo, além do trombolítico, entra com a neuroradiologia, inclusive com trombectomia mesmo. Choque séptico seria o tempo porta-antibiótico em até 60 minutos. Agora nós recebemos o mês passado, e aí é só no choque séptico mesmo, 44 minutos o nosso indicador nesse mês passado agora, lá no hospital, para receber um antibiótico, que é a curva, é o clássico, o trabalho clássico, né, mostrando que quanto mais você adia o tempo do antibiótico, maior a mortalidade, então é um indicador que, obviamente, de segurança. Um infarto seria o clássico, porta-balão em até 90 minutos, né? E a profilaxia de trombose venosa é a mesma coisa. A gente tem que preencher o protocolo na admissão, quando você, no prontuário nosso, na hora que você tem a anamnese, lá no final você tem o score de Pádua, que é dali. Você tem que preencher, porque senão você não salva, né, o seu prontuário. Você preenche, classifica, ganha o score ali, um alto risco. Aí é ali que é o gatilho para a turma colher depois se eu prescrevi direito a minha profilaxia ou não. Né? Se o paciente é anticoagulado, ele dispensa esse protocolo, mas, obviamente, a partir do momento que ele tem indicação, ou se ele é baixo risco e está recebendo, profilaxia inadequada. Então, é o jeito também. E o preenchimento do protocolo é fundamental. Se tem no site do hospital aberto, o caminho está lá, você entra no site, tem todos esses protocolos com os indicadores, tudo lá descrito, ou seja, está aberto para todo mundo. Não precisa querer inventar a roda, não. Os protocolos eles têm que ser adaptados para a sua realidade. Né? Então, pode ser um gatilho inicial. E aí a gente parte para os gatilhos, para os indicadores administrativos, e aí os que a gente utiliza lá. Mesma coisa, escolha poucos indicadores simples para te monitorar no primeiro momento, até para você aprender a mexer com o indicador, tem que ser assim, não adianta você ter 1 bilhão. Os que a gente põe lá, higienização das mãos, que seria até assistencial, né, mas eu coloquei aqui no administrativo, que eu acho que tem que ser medida, às vezes até administrativa mesmo, alta hospitalar até às 9, satisfação do cliente interno, o que a equipe da enfermagem está achando da minha equipe, né? Satisfação do cliente externo, e aí o cliente do pronto-socorro e o cliente da unidade de internação, presença nas reuniões da equipe, ou seja, a gente tem que mandar as atas das nossas reuniões, e eles vão documentando quem que está participando das reuniões, e participação em congressos, publicações, mesma coisa. É um jeito de você monitorar, de você fazer uma gestão do corpo clínico da sua instituição. Né? Então, são indicadores simples também, mas que tem que começar dessa forma. Concluindo já, na teoria é tudo lindo e maravilhoso, na prática não é assim. A gente está cansado de saber, e quem mexe com isso sabe disso. Uma das coisas que eu mais gosto, eu acho bacana demais, que eu acho que vale a pena estudar,
essa questão do Lean, que está sendo usado hoje em saúde demais da conta, né? A questão do usar menos e usar melhor, é você cortar aquilo que realmente não faz diferença nenhuma para você. Se não está te dando dinheiro, se não tá só está te dando trabalho, tira o indicador. Tá? A base do Lean é óbvio que não é tão simples assim, né? Tem livros e livros, tem congresso para falar só disso, mas quem nunca viu, vale a pena dar uma lida. Impreterivelmente, quem não sabe administrar será administrado. E aí foi o problema nosso, na área de saúde, os médicos. Né? Não quero preocupar com essa parte de burocracia, ficou nessa bobeira, veio outro e administrou, e agora a gente tem que ficar correndo atrás, literalmente. Se você não sabe administrar, alguém vai administrar para você, querendo ou não. Alguém já ouviu falar dessa sigla aí? A questão do programa de redução de readmissão. Eu não pus ali, no Brasil, a gente, pelo menos lá no hospital, a gente não usa tanto, mas é um dos indicadores mais importantes em relação à qualidade, que já está sendo questionado, inclusive, né, a questão das readmissões. Né, lá nos Estados Unidos, eles deram um valor absurdo. Você tem vários programas para tentar reduzir a readmissão. E hoje já começa a surgir trabalhos mostrando que a readmissão seria um sinal de qualidade. O paciente está tendo acesso ao retorno à sua instituição para ser tratado. E, na boa parte das vezes, esse paciente é grave mesmo. Claro que, na boa parte das vezes, essas readmissões elas são evitáveis. E é aí que entra isso aí. Lá nos Estados Unidos, esse programa, ele simplesmente, se você não bate o indicador de readmissão, ele enxuga o seu repasse lá do Medicare em até 3%. Ou seja, usando o indicador que, teoricamente, era para melhorar a qualidade, para começar a diminuir o investimento. Né? Então, a gente tem que pensar nisso aqui, porque é uma realidade que pode chegar e que, hoje, quando umas operadoras estão trabalhando de maneira horizontal, pegando, inclusive, tendo hospitais, rede própria, isso aqui cada vez vai ser mais frequente. Para finalizar, essa figura é bacana demais da conta, o paciente ali entre a vida e a morte jogando baralho em cima do paciente, né? Jamais, jamais deixe o seu paciente de lado. Ele que é a essência do nosso trabalho. Tá? Então, essa é a mensagem final. De novo, agradecer por estar aqui na República de Curitiba, que, na verdade, além de ser um exemplo, que está sendo exemplo para nós dessa limpeza aí da Lava Jato, né? Outro exemplo é dessas iniciativas que aqui, recorrentemente, a gente vê desde o início dessa questão da medicina hospitalar no Brasil. Aqui é um dos pontos que sempre é um terreno fértil. Né? Então, eu acho que tem que parabenizar você, sim. Convidando para o ano que vem já o Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que vai ser lá em Belo Horizonte, e esse aqui talvez seja o pré-congresso do congresso maior, que vai ser um ano depois, que é esse congresso nosso aqui, o terceiro congresso, que vai ser lá em Belo Horizonte. Então, já está todo mundo já antecipadamente convidado para estar com a gente lá daqui a 2 anos, para a gente continuar discutindo isso e, quem sabe, com algumas evoluções. Obrigado, gente.